Fala, nação rubro-negra, sejam muito bem-vindos ao nosso canal e as principais notícias do Flamengo. Nos bastidores do Flamengo, galera, como é que estão aí a galera? Vamos saber tudo sobre Flamengo e Fortaleza. A mídia cearense está desesperada, galera. Por quê? Porque está na zona de rebaixamento e vai vir com tudo para cima do Malvadão. Então fica comigo até o final do vídeo. Vamos analisar como é que estão o Flamengo, os treinamentos, né, para este grande confronto e a mídia cearense. Vamos saber já. Deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para ficar sempre ligadinho aqui nas notícias do Flamengo, galera. Créditos na descrição do vídeo, sendo assim, bora junto comigo, galera. Vamos ver como anda a preparação dos nossos times. O Fortaleza volta a campo nesse sábado, à Arena Castelão, para enfrentar o Flamengo em um momento de muita pressão. O tricolor do PC precisa se reerguer dentro de casa, diante de um dos adversários mais difíceis dessa competição. Vamos ver. Jogo em casa com o apoio da torcida. Em outros tempos, isso seria uma grande vantagem. Só que o Fortaleza tem o segundo pior desempenho como mandante na Série A, com aproveitamento de apenas 37%. Tem chance ainda. Tá confiante? Uhum. Em 15 partidas no Castelão foram 5 vitórias, 2 empates e 8 derrotas, com 17 gols marcados e 20 sofridos. Sei nem explicar. Você pode ver que o jogo contra o Vasco a bola não entrou, contra o Cruzeiro da mesma forma. Não sei o que está acontecendo. O problema está sendo os jogadores. Está faltando botar moral no meio do campo, o jogador, e botar eles para correr. A questão lá é para jogar, não para brincar. Na última rodada, o Leão perdeu para o Cruzeiro no Mineirão e voltou para a vice-lanterna com apenas 24 pontos somados. Jogou bem, mas vai melhorar ainda. O que faltou? Só o gol mesmo. Y es seguir confiando, vuelvo a repetir, confío plenamente en lo que me demuestran los jugadores. No veo un equipo entregado, no veo un equipo pensando en que ya está en la Serie B y que le va a demostrar a los hinchas que mientras estén las posibilidades se van a entregar por esta camiseta. O contraste com o ano passado é grande. Em 2024, o Fortaleza terminou o Brasileirão invicto em seus domínios. Com o passar das rodadas, a situação se agrava. A reta final promete ser dura com o tricolor. Após o jogo contra o Flamengo, o time de Palermo enfrenta o Grêmio, o Atlético Mineiro e o Corinthians. E ainda tem um clássico rei vindo aí. Uma sequência indigesta e regada a muita pressão pela permanência na Série A. Bueno, lo mismo era hoy de difícil Cruzeiro y nunca nos vimos superado por un rival que está peleando el título, que está peleando lugares en el cual hoy Fortaleza no se encuentra y hoy nosotros nos encontramos en otra situación. Nos está faltando algo que no nos da esa posibilidad de conseguir los puntos que lo que queda, el margen de error obviamente cada vez es menor, pero con la confianza plena. Si el equipo sigue demostrando de esta manera y las cosas se encarrilan un poquito, hay que confiar, hay que creer en estos jugadores, a cómo están representando al equipo, a la institución, y eso creo que lo tiene que ver el hincha. O que resta ao torcedor tricolor nessa reta final é aquecer o coração e seguir acreditando. Matematicamente, o time ainda tem chances, mas só o tempo e os próximos jogos dirão se ainda pode haver esperanças na luta contra a Série B. Estamos confiantes ainda. Eu digo que vai ser 1-0 aqui. Por que o Fortaleza não pode levantar? Pode sim, é só ter fé e botar moral nos homens e botar os homens para correr. Entonces, es confiar. En el fútbol hay que pelear hasta el último. Aunque tenga un porcentaje de vida, hay que seguir buscándolo, intentándolo hasta el final. Muito bem. Quem vai substituir Pedro no Flamengo, hein? Felipe Luiz já disse que esse é um dos jogos mais importantes para o rubro-negro. Mas além de pensar em atletas que devem ser poupados para o jogo de volta pela Libertadores, ele terá que mexer no ataque sem um de seus principais homens de frente. A vitória sofrida diante do Racing deixou sequelas no Flamengo. A principal delas foi a lesão de Pedro. O atacante teve uma fratura no antebraço direito, confirmada ontem, após ser reavaliado pelo departamento médico do clube. O camisa 9 teve o braço imobilizado. É desfalque certo para os próximos jogos e pode perder até uma eventual final de Libertadores.
marcada para o dia 29 de novembro, conforme explicou o doutor Marco Aurélio Cunha. Pelo menos aí 30, 45 dias. Às vezes na mão você faz uma luva protetora e tal, tudo bem. Agora na face externa do antebraço, e que é uma zona de apoio, e é uma fratura incompleta, sem desvio, ou completa sem desvio, é perigoso você jogar e essa fratura piorar. Sem Pedro, o técnico Felipe Luiz tem 3 opções. Usar o equatoriano Plata como falso 9, como já aconteceu recentemente, dar uma nova chance a Juninho, que não é utilizado há quase 3 meses, ou, mais uma vez, improvisar Bruno Henrique na função, embora o atacante tenha dito, depois da vitória sobre o Racing, que não quer mais atuar como centroavante. E quando o Felipe conversou comigo, eu falei com ele, deixei bem claro para ele que eu estou ali para poder ajudar, independente se jogasse ou não, e ele entendeu super bem isso. Então o Pedro vive um grande momento, tem que jogar mesmo, é um centroavante de seleção brasileira. E eu também estava jogando de fora de posição, né? Onde eu não gosto muito de jogar de 9, e conversei com o Felipe também, e isso ele entendeu bem. Então acho que é saber lidar com a situação. Felipe Luiz comandou hoje pela manhã, no Ninho do Urubu, o último treino antes do duelo contra o Fortaleza. A delegação rubro-negra viaja na parte da tarde para a capital cearense, onde amanhã entra em campo na Arena Castelão, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mesmo na briga pelo título brasileiro e com a possibilidade de assumir a liderança em caso de tropeço do Palmeiras diante do Cruzeiro, o Flamengo terá uma equipe bem modificada. Além de Pedro, outros 2 desfalques estão confirmados: Eric Pulgar e Carrascal, suspensos. Léo Ortiz, que ainda não está totalmente recuperado de um estiramento no tornozelo, deve ficar como opção no banco de reservas. E outros jogadores, como Alexandro e Jorginho, podem ser poupados pela sequência de jogos. Muito bem. E o Ceará, hein, gente? O Alvinegro fez agora há pouco o último treino. Boa noite, nação tricolor, nação expresseira. Susto, né? Rapaz, mas tu não pediu demissão domingo? Pedi demissão ao vivo, mas a pedido da grande nação expresseira, e especialmente do nosso maquinista Paulo Matheus, eu estou de volta. É esse que vos fala mesmo, professor Léo Ivo, de volta ao Expresso, né? Depois de muita choradeira aí da galera, do PM, enfim, estamos de volta. Para alegria dos fãs e tristeza dos haters, estamos de volta aqui. Enfim, meus amiguinhos, estamos aqui de volta e vamos comandar essa live de hoje. Não tem muita coisa alegre e positiva para se falar do Fortaleza, mas vamos falar desse jogo de amanhã. E vou pedir para vocês, né, como fazem 2 dias que não tem live aqui no Expresso, a gente vai pedir demais para que você chegue deixando o dedo no like e compartilhe em todos os teus grupos de WhatsApp. Fala que o Expresso já tá ao vivo aí, então compartilha. A gente pede bastante, a gente tá precisando, porque foram 2 dias sem live aqui, tá bom? Mande sua pergunta através do Pix Superchat, dê preferência especialmente ao Pix. Vai ter live Pix também para você participar. Então a gente pede aí, as metas do canal aí, elas estão bem ruinzinhas com esses 2 dias sem live. Então a gente pede aí que você colabore. O último recado é você que ainda não é membro aqui do Expresso, se torne membro. Temos planos a partir de R$ 2,99, todos eles com acesso ao nosso grupo exclusivo de WhatsApp. É simples, fácil, rápido, barato e seguro. Você nos ajuda todo mês e a gente te ajuda todo dia, entregando conteúdo de qualidade, como a volta da nossa live aqui das 18h15 depois de 2 dias. Os vídeos, né, que em geral é o PM que grava esses dias sendo gravados pelo Mourão, e muitas outras coisas, Café Expresso, a nossa transmissão, o esquenta do espetinho, e todas as coisas que vocês já estão acostumados, tá? E esse nosso pré-jogo, né, tem o nosso convidado especial, Marcelo Canela, do canal do Canela, tá aqui já com a gente aqui, para poder falar um pouquinho desse jogo, né, o representante aqui do Flamengo, para poder falarmos tudo de Fortaleza e Flamengo. Vou chamar a vinheta, vou chamar o Canela. Então sejam bem-vindos, tá bom? Compartilha, chama a gente, abraço para todos os nossos membros. 4 anos, pelo menos, né?
que a gente está na nossa parceria aí, você sempre quando tem jogos, né? Flamengo e Fortaleza, a gente sempre está aqui com vocês e vocês lá com a gente também. Hoje eu tive a oportunidade de conhecer o professor, né? Pela primeira vez, e já nessa volta, né? A volta dos que não foram, né? O professor foi, mas voltou. A galera chorou aí, pediu, e o professor está de volta, a Expresso Tricolor aí, para o desespero dos detratores, né? Então é isso, vamos falar aí bastante desse jogo, né? A live hoje lá no canal, no Canela da Rede, foi muito bacana, que a gente falou de vários assuntos, né? Focamos, logicamente, sempre nas coisas do Fortaleza, e a gente tinha a pretensão de, logicamente, falar sobre os assuntos e também falar sobre o jogo de amanhã, fazer um pré-jogo. E a gente não conseguiu fazer lá no canal. Mas por que a Canela não conseguiu? Porque a live foi muito legal, vários assuntos abordados, assuntos, né, principalmente do Fortaleza, parte política do clube, parte também de direção, de jogadores, né, a situação difícil que o clube está vivendo. Então, a gente ficou nessa, né? E a galera participou muito do chat também, mandando perguntas, superchat. E o professor e o Paulo e o PM, eles foram, né, muito solícitos e responderam com muita boa vontade lá com a gente, com bastante carinho com a gente lá. Teve também nosso amigo Gil, né? Lá do canal, o Gil, que daqui a pouquinho vai estar aí com a gente, com certeza também aí no chat, colaborando também, participou junto na bancada. E foi uma live muito bacana, de 2 horas e blau, né? 2 horas e meia, mais ou menos. 2 horas e meia, quase 2 horas e 40, né? É isso aí. Esticou bastante, quase que a gente já emendou aqui no programa aqui do canal. Mas é isso, estamos de volta aqui para falar bastante sobre o jogo, expectativa do lado do Flamengo também, né? Sobre o jogo, tem muita coisa, né? Que o lado rubro-negro está pensando sobre esse jogo, porque vocês sabem que a gente está no meio aí, né? De uma disputa, né? De uma semifinal de Libertadores, teve o primeiro jogo e a gente tem o próximo jogo na quarta-feira, e também eu vou explicar para vocês o porquê, que para nós rubro-negros, né, por que esse jogo de ontem entre Palmeiras e LDU está influindo no jogo de amanhã, Flamengo e Fortaleza. Tudo isso, muito mais, a gente vai falar aí durante a live, professor. Tamo junto. Boa, Canela, boa. Deixa eu dar o boa noite aqui da galera que já tá com a gente aqui. Eu peço para vocês, né, como nós ficamos 2 dias sem ter live, para que vocês nos ajudem aí, muito através do Superchat, né, que ajuda as métricas do canal a melhorarem, tá bom? O Live Pix é importante, daqui a pouco eu vou colocar o link, tá bom? Pix também, mas dê preferência ao Superchat, tá? Dê preferência ao Superchat, que ajuda aqui nas métricas do canal. Bom, a Edna Souza já tá aqui, o José Tarcísio, direto do Paracuru, a Jamile Silva, boa noite a todo mundo que tá chegando aqui, o Gabriel Lúcio, ó, aqui, o pessoal já tá falando em campeonato cearense, o João Mota aqui, já aqui com a gente também, o Armando, o José Meldo, o Cícero Rodrigues, Rochélio Shoa, direto de Juazeiro do Norte, aqui foi você, né, a gente entrar na live, né, Canela na Rede, o Paulo Leite também tá aqui com a gente, o Wilson Félix, o João Mota, que é outro João Mota, o Edvan Gomes, o Werner Júnior, o Maldoca, já aqui também com a gente aqui. Bom ter de volta, obrigado. Gabi Nunes aqui de volta também, a dupla Iceberg. O João Mota aqui, já aqui com a gente também, o Armando, o José Meldo, o Cícero Rodrigues, Rochélio Shoa, direto de Juazeiro do Norte, aqui foi você, né, a gente entrar na live, né, Canela na Rede, o Paulo Leite também tá aqui com a gente, o Wilson Félix, o João Mota, que é outro João Mota, o Edvan Gomes, o Werner Júnior, o Maldoca, já aqui também com a gente aqui. Bom ter de volta, obrigado. Gabi Nunes aqui de volta também, a dupla Iceberg voltou. A dupla Iceberg voltou. Depois eu te explico o que é a dupla Iceberg. O Cícero Antônio, quem mais tá aqui também? O Emanuel, o Márcio Carneiro, o Marcos Veras, que é esposo da minha amiga, melhor nutricionista de Fortal, Clarissa Amélia. Muito obrigado aqui, esse casal que a gente gosta bastante. O José Marcelino, a Rosana aqui com a gente, o Ederval, o Márcio Carneiro, o Júlio.
a gente tem uma ideia, né, e uma noção de que talvez o Flamengo vá vir com um time que a gente chama de time misto, né, Canela? Pelo menos é o que a gente imagina, priorizando o jogo da volta contra o Racing, né? O Flamengo ganhou o primeiro de 1-0, mas a gente, né, mas todos nós acreditamos que 1-0 para jogar lá no El Cilindro não quer dizer muita coisa, né? Então, a gente acredita que o Flamengo vai priorizar, apesar do que o Felipe Luiz falou, né, que o jogo mais importante do ano vai ser amanhã contra o Fortaleza, mas a gente acredita que ele vai dar uma prioridade ao jogo contra o Racing. Mas e aí, meu querido Canela? O Flamengo tem um mega elenco, eu acho que ele pode montar 2 times tranquilamente fortes, tanto para amanhã quanto para quarta-feira. Mas o que você pensa? Ele vai poupar o que a gente chama das peças principais do Flamengo, vai vir com o time principal? O que você pode nos dizer aí a respeito do que o Felipe Luiz deve estar aprontando para amanhã, meu querido Canela? Então, meu amigo, professor, amigos do chat, o que acontece? É uma questão muito mais ampla do que você só poupar ou não poupar, né? Muito mais amplo do que isso, né? O Flamengo tem alguns desfalques, né? Que por si só já não tem como jogar, porque tem suspensos e tem também jogadores machucados, né? A gente tem, por exemplo, uma novidade, que é o Pedro, né? Que o Pedro se machucou e talvez nem jogue mais essa temporada, mas é certo que pelo menos umas 4 semanas ele não volta, a não ser que aconteça alguma coisa diferente, especial, uma cura improvável, mas o Pedro está praticamente fora do campeonato todo, ou pelo menos essa parte mais aguda, né? Porque a gente tem agora a decisão da Libertadores, né? Se passar, vai jogar uma final, e a final será dia 29 de novembro, ou seja, daqui a um pouco mais de um mês, e é mais ou menos o tempo que o Pedro estaria voltando. Temos também 2 jogadores muito importantes do time suspensos, né? Que estão num momento muito bom, que são o Pulgar e o Carrascal, né? Então, os 2 não jogam por suspensão, e outros jogadores que inspiram cuidados, tipo o Alexandre, que é um cara que não pode jogar muitas vezes, né? Porque volta e meia se machuca, mas é o titular absoluto do time. Temos também o Danilo, que inspira cuidados, mas temos também o Léo Ortiz, que está voltando de uma contusão meio esquisita, que saiu de campo chorando lá no jogo contra o Palmeiras, e de repente ele aparece no dia seguinte, cara, estava com suspeita de fratura, não foi confirmada a fratura, foi parar no hospital, no dia seguinte estava dando pulos no cimento, lá no Ninho do Urubu. E acabou ficando fora, acabou ficando na reserva, ficou dando pulo para mostrar que estava com o tornozelo bom, né? Dando pulo lá, pulava 10 metros de altura, caía, para mostrar que estava bom. Mas acabou não sendo aproveitado. Ficou no banco de reservas contra o Racing, não entrou no jogo, né? O Danilo jogou o jogo todo. E a gente já esperando talvez que o Ortiz possa aparecer no jogo de amanhã, justamente porque ele não jogou o jogo todo. Ou então, ele nem vai... Eu nem sei se ele está na lista de relacionados, ou daqui a pouco eu vou pegar aqui, não sei se você tem. Eu posso ver aqui para você se o Léo Ortiz está nos relacionados. Vamos olhar. Acho que alguém me mandou mais cedo. Tá, se quiser eu posso compartilhar para você aqui, se você preferir, eu mando para você aí. Bom. E a gente compartilha. Compartilha aí. Compartilha aí. Que tá, deixa com você, que aí você pode colocar... Obrigado. Gente, muita mensagem aqui, ó. Obrigado todo mundo que tá desejando boa volta, né? Obrigado aí pelo carinho. A gente sabe que tem uma meia dúzia que não gosta da gente, mas o carinho da maioria é sempre maior, então obrigado aí pela recepção de todos vocês, tá? Vamos lá aqui, os relacionados do Clube de Regatas Flamengo. Deixa eu aumentar aqui, ó. Isso aí, ó. Posso ler aí ou você quer ler? Aumente aí, vamos lá. Tá enxergando bem? Pode ler, não leia, faça as honras, pode ler. Então vamos lá, o Flamengo... Tô enxergando bem, pode ler. O Alan, né, o meio campo, Ayrton Lucas, Bruno Henrique, Danilo, Arrascaeta, Douglas, que é da base, Diego Alves, que é goleiro, terceiro goleiro, Emerson Royal, Alberto Araújo, você pode ver que o Léo Ortiz já nem tá nessa relação, o Léo Ortiz nem foi nem para o jogo, então, deve ficar para o jogo de quarta-feira, na Argentina. Vitor Araújo, Varela, Iago, também o zagueiro da base, João Vitor, zagueiro da base, Jorginho, Juninho, que não joga 500 anos,
Luiz Araújo, Léo Pereira, Matheus Cunha, que é o segundo goleiro, Michael, que também não joga há 300 anos, graças a Deus, Plata, Rossi, Graças Lino, a Deus, muito ruim, Michel é muito ruim. Samuel Lino, o Saul, Vinha e o Wallace Ian, né? Pode ver que tem bastante gente aí de fora. E o time é mais ou menos isso aí. Então, quer dizer, o Danilo, né, que tá aqui na relação, deve ser escalado amanhã e Ortiz deve ficar para o jogo de quarta-feira. Mais ou menos aí. O Flamengo não sai muito disso, não. Então, assim, ele deve, sim, fazer algumas mudanças. Umas forçadas e outras não. Só que tem o jogo de quarta-feira, que é um jogo, né? Assim, no momento, o Flamengo prioriza os dois campeonatos, né? Tanto o brasileiro quanto a Libertadores. Só que a gente tem uma questão, é uma coisa minha, tá? Não é informação, nem é nada, é um achismo meu como torcedor. O que acontece? O Flamengo, ele vai fazer um jogo contra o Racing, que é um jogo decisivo. O jogo de amanhã, né? Vamos supor que o Flamengo perca para o Fortaleza ou empate. Ele, né, não é bom, logicamente, você perder empatar não é bom, mas você não está com o campeonato acabado. O jogo de quarta-feira é tudo ou nada, bola búlica. Ou você vai, ou você ganha do Racing, né? E da Argentina você já vai direto para Lima, no Peru, né? Se é que vai ser o jogo lá. Ou então você fica fora da Libertadores. E você tem um jogo contra o Fortaleza, que normalmente é um jogo difícil, sempre foi, né? Principalmente aqui, aí em Fortaleza. E você tem a questão também, aí eu vou explicar o que eu falei no início, quanto à questão do jogo da LDU e do Palmeiras. Aí eu vou explicar aqui uma teoria de torcedor. Vamos lá. Explique-nos. Vamos lá, eu quero até a tua opinião também. Vamos supor que você seja um flamenguista, se você estivesse no lugar do Flamengo hoje. Você tem uma possibilidade de ir para a final da Libertadores. Quem você, sem clubismo, tá? Quem você escolheria para ser o seu adversário na final? LDU ou Palmeiras? Cara... Lembra que é um jogo único, que não tem altitude, é um jogo único. É, LDU, né? Nesse caso aí, LDU. Escolheria a LDU porque, na tua opinião, o Palmeiras é um time mais forte e a chance de você ganhar diminuiria, vamos dizer assim, ou então... Exatamente. Tudo na teoria, né? Ninguém que está falando que o Flamengo ganha com certeza da LDU, nem do Palmeiras, nem vice-versa. Então, qual é a minha teoria? Quando você tem uma possibilidade grande, mais ainda da LDU, hoje em dia, eu acho que a LDU tem mais chance de ir para a final do que o Flamengo. Não que o Flamengo não tenha chance, mas o Flamengo... Não, sim, porque a LDU definiu praticamente, né? Eu acho que o Flamengo não. O Flamengo tem um adversário muito difícil pela frente, ganhou só de 1-0, né? Beleza. Então, quando você tem, professor, uma possibilidade grande de, passando pelo Racing, de fazer uma final contra a LDU, aí esse é o ponto que eu quero chegar. Eu acho que aí, já que o jogo é mais... teoricamente, tá, gente? Teoricamente, não estou dando a LDU como galinha morta, não. Tá? Até porque o Flamengo nem passou do Racing. Se o Flamengo tem uma chance grande de fazer uma final com a LDU, eu acho que o Flamengo tem que se mobilizar mais ainda para esse jogo. E isso passa pelo jogo de amanhã contra o Fortaleza. Por quê? Estou falando do Fortaleza, poderia ser o Juventude, poderia ser o Corinthians, poderia ser o Palmeiras. Qualquer time. Repito, o jogo de amanhã, ele pode ser, independentemente do resultado, ele pode atrapalhar com contusões, alguma coisa parecida, o jogo de quarta-feira, que é o jogo que define tudo. No Brasileiro, mal bem, você vai ter mais 9 rodadas para poder tentar se recuperar. Então, eu acho que talvez o Felipe Luiz e a diretoria lá, né, a comissão técnica, eles podem estar pensando nisso. Fala, o que a gente faz? Vamos com força máxima, ou que puder ir contra o Fortaleza, para manter ali, né, ali na primeira colocação, junto com o Palmeiras. Se o Palmeiras também ganhar, logicamente. Vamos supor que o Palmeiras ganhe o Cruzeiro e o Flamengo e Fortaleza. Vamos continuar juntos? Ou vamos aqui meio que segurar a onda um pouquinho aqui, só para a gente focar tudo no jogo contra o Racing? Então, nação rubro-negra, chegamos ao final de mais um vídeo aqui do nosso canal. E analisando a mídia cearense, dá para perceber que eles estão apavorados com o Flamengo. Eles sabem que o Flamengo pode ganhar para ele na casa deles e pode até dar uma goleada. A situação do Fortaleza é bastante complicada porque está na zona de rebaixamento, mas não vamos desconsiderar
o que o Fortaleza já fez no campeonato anterior e também neste campeonato, né? É uma equipe que não é uma equipe tão fraca assim, mas só está passando por uma má fase. Mas acreditamos que o Flamengo vai ganhar para o Fortaleza. Terá um jogo difícil aí na quarta-feira contra o Racing. E aí, com certeza, o Flamengo pode poupar alguns jogadores, mas com o elenco que ele tem, o Flamengo tem 2 times completamente, né? Acredito que mesmo com reserva ele pode sim ganhar para o Fortaleza. Bom, deixe nos comentários o que você achou. Não esquece também, galera, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações para estar sempre recebendo os nossos vídeos sobre o Flamengo. Não esquece também, claro, aquele like maroto aí para fortalecer, e os créditos, galera, estão na descrição do canal. Bom, um abraço a todos, fiquem com Deus, nos veremos no próximo vídeo.